Meu irmão, minha irmã, caríssimo amigo, caríssima amiga, diletos ouvintes da palavra do Senhor, vosso irmão Fabrício Barreto Gonçalves, professor Fabrício Barreto Gonçalves, esse servo que vos fala, mais uma mensagem que Deus colocou no nosso coração para trazer o recado de Deus para vocês. Eu queria compartilhar com vocês algo da parte de Deus. Uma mensagem baseada na carta do apóstolo Paulo, Novo Testamento. Amém? A carta aos romanos, aos crentes irmãos, aos crentes da cidade de Roma. Romanos, a boa notícia que vem do céu. Irmãos, irmãs, a carta do apóstolo Paulo, estamos diante de uma das mais fascinantes cartas ou epístolas do apóstolo Paulo. Um erudito da palavra de Deus, um teólogo, diz que é a catedral da fé em Romanos. Nela está condensado ou condensada quase todas as doutrinas cristãs e paulinas. Essa carta aos Romanos é um escrito que surgiu da pena da escrita de um grande missionário, um grande visionário, um grande servo de Deus, e que reúne a sua fé no Deus que o livrou da escravidão do pecado, da ira, da morte e da lei, da condenação da lei. Amém? Através de seu Filho Jesus Cristo. Essa foi a tônica e a pregação e o ministério do apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, um dos maiores escritos de toda a humanidade. Em Romanos 1,17 nós lemos: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o meu justo, o meu tzadik, o meu justo, pela sua fé viverá. O meu justo viverá da fé. Quando nós costumamos a ouvir notícias, logo se pergunta: você quer ouvir uma notícia má, ruim, péssima ou uma notícia boa? A notícia ruim, a má notícia é que todos os homens são pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão condenados à morte. Mas a boa notícia é, irmão, irmã, caro amigo, cara amiga, caríssimos, a boa notícia que vem do céu é que Deus justifica ou declara o pecador justo. Esta é uma mensagem mais doutrinária, mais teológica, mas mostra o retrato da realidade do ser humano. Ou seja, a justificação, ela se concretiza ou acontece quando Deus declara que um pecador está perdoado ou perdoada e aceita por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O teólogo reformado João Calvino, ele diz em um dos seus livros, chamado Instituta da Religião Cristã, ele diz que Calvino, João Calvino, reformador do século XVI, da Reforma Protestante, ele fala que o justificado pela fé é aquele que, excluído da justiça das obras, agarra-se à justiça de Cristo através da fé, e vestindo com ela, aparece na vista de Deus, não como um pecador, mas como um homem justo. Mas Jesus traz consigo, na morte vicária de Jesus Cristo, amém? Em Romanos 3 e Romanos 5, a paz de Deus,
como fruto dessa fé, dessa justificação, a paz de Deus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Esta é a manifestação da justiça de Deus, o segredo da justificação. Romanos 3, 21. Ou seja, é aquilo que Jesus fez por nós. Tem um exemplo como Abraão, nosso pai na fé. Que, pois, diremos ter declarado a Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, o que diz a Escritura? Abraão creu, e por isso lhe foi imputado para justiça. Romanos 4, de 1 a 5. Então nós fomos justificados pela fé. Ou seja, nós temos paz com Deus garantida na crucificação, na morte de Jesus. A paz com Deus, ela é conseguida por meio de Cristo e de sua expiação, isto é, a sua morte vicária, expiatória, substitutiva. Isto é, significa bíblica e teologicamente, meu amado ouvinte, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que aquela cruz não estava endereçada a Jesus, aquela cruz não era de Jesus. Por direito, aquela cruz era nossa. Ele morreu a nossa morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. Cristo, ele é a nossa paz. Nele, no sacrifício dele, nós temos acesso a Deus e firmeza na graça. Ou seja, acesso significa, biblicamente, teologicamente, permissão para entrar na presença do rei, mediante o favor de outrem. Paulo diz, porque por ele, por meio dele, isto é, Jesus, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Efésios 2, versículo 18. Então, meu amado ouvinte, meu irmão, minha irmã, a carta de Romanos tem essa característica, este significado todo especial. Numa época em que muitos caminhos estão sendo oferecidos como alternativas para se chegar até Deus, religião, seitas, filosofias e crenças religiosas. A carta de Paulo aos Romanos afirma que o único meio de salvação é a comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Meu querido, minha querida, o homem não pode reeditar um novo legalismo ou laicismo e nem viver querendo se auto-justificar pelas boas ações, pelas obras. Não se pode confiar no coração como árbitro último para as decisões. Só em Jesus, só no sacrifício e na obra salvífica e salvadora de Jesus. Amém? Numa época de vazio existencial, Paulo afirma em Romanos que a vida em Cristo, ela deve ser significativa e plena de bênçãos. As grandes bênçãos da salvação nos fazem viver plenamente. Amém? Para que as drogas, a prostituição, a luxúria, o alcoolismo, os vícios, etc. Se nós temos a alternativa de uma vida significativa, plena, harmônica e real com Cristo, numa época de relativismo ético e moral, ideológico, amém? Em que as decisões, meu amigo, minha amiga, são tomadas pelas pressões do momento. Querido, querida, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é a boa notícia que vem do céu, nos ensina a ética do amor, a economia do amor, que é amar ao próximo, que Deus demonstra em Jesus Cristo.
Outra coisa, uma vida de irresponsabilidades, falta de temor a Deus. A carta de Paulo aos Romanos nos lembra ainda que a vida tem finalidade em Deus e cobra dos homens essa mesma responsabilidade e atos. Então, a vida em Cristo, diz Paulo aos Romanos, ela tem que ser real, significativa, uma vida não só quantitativa, longeva, ou seja, uma vida experimentada em anos de idade madura, mas uma vida de qualidade real, harmônica e significativa, plena em Jesus Cristo. Então, essa é a boa notícia que vem do céu. Nós não estamos mais condenados. Nós não estamos mais debaixo do pecado. Paulo fala que nós estamos debaixo da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Tome posse dessa verdade, querido e querida, em nome de Jesus.